Você investe em criptomoedas, criptoativos? Esse é um assunto que a gente tem que começar a olhar com um carinho muito grande, com um cuidado muito grande, mas ao mesmo tempo é algo que não dá para você poder fugir. É algo que não dá para você simplesmente pegar e falar, não, isso não é para mim, isso eu não conheço, não tô nem aí. Hoje a gente está olhando um ambiente extremamente disruptivo. A gente está olhando um ambiente que ao longo dos últimos anos ele veio se transformando e ganhando credibilidade em muitos projetos. Mas vale ressaltar que quando a gente fala de criptomoedas, criptoativos, a gente fala sim de projetos. Por trás de toda criptomoeda ou criptoativo ou ativos alternativos dentro desse nicho, a gente passa a compreender que existe um projeto por trás. E dois deles que vêm ao longo do tempo se corrigindo, criando novos mecanismos para poderem cada vez mais ganhar credibilidade e passaram ao teste do tempo, por exemplo, é o Bitcoin e a Ethereum. Isso significa o quê? Que por mais que esse ambiente todo dia passe a lançar novos projetos, novas frentes e novos ambientes disruptivos, a gente tem que compreender que sempre a gente tem que avaliar o projeto que está por trás daquela criptomoeda, para que a gente possa sim tomar a decisão de poder alocar nosso recurso como forma de investimento ou poder alocar nosso recurso como forma especulativa. Por quê? Porque existem bons projetos, projetos maravilhosos e péssimos projetos que ao longo do tempo eles não vão dar certo e muitas pessoas vão perder dinheiro, como a gente olha todo dia quando fala dentro desse ambiente. Porém, avaliando um determinado projeto e compreendendo que esse é um nicho que cada vez mais vai estar no seu cotidiano, no meu cotidiano e cotidiano de todos, onde esse ambiente ele cada vez vai procurando novas funcionalidades, a gente tem que visualizar que parte do investimento de hoje, qualquer investidor, sendo pequeno, médio ou grande, deveria sim ter uma pequena forma de alocação em criptomoedas, onde você tem que sim ter e por principal conhecer que esse mercado ele vem para poder mudar várias estruturas que hoje deveriam ser corrigidas na nossa economia, a gente passa a entender que sim, a gente tem que ter um pequeno percentual. Claro que vale ressaltar que a volatilidade desse mercado ela é muito maior do que qualquer outro ativo, tanto de renda fixa como de renda variável. E por esse motivo, apostar um grande recurso dentro desse mercado, muitas vezes é muito imprudente. A gente tem que pensar sempre na diversificação, mas não dá para ficar de fora. Então, o que eu vejo que muitas pessoas cometem de erros dentro desse mercado é justamente quererem tirar sorte grande e resolver a sua vida financeira com uma tacada de sorte dentro das criptomoedas. Isso pode acontecer? Pode, só que não é a regra. E é importante a gente entender que muitas vezes as pessoas elas contam as histórias daquilo que deu certo. E a gente passa a entender que essas poucas histórias que deram certo passam a ser a realidade de todos. E não é o caso. Por isso que a gente tem que sempre ter uma mentalidade muito mais de longevidade nos investimentos, de projetos muito bem pautados, projetos muito bem desenhados, que ao longo do tempo irão florescer, se desenvolver e trazer retornos àquele investidor. E a gente fugir do ambiente especulativo e caminhar para o ambiente de investimentos. Claro que quando você pega uma Bitcoin, uma Ethereum, qualquer outra criptomoeda, não é um investimento em si porque não gera renda. Então no final você está apostando num ativo que ele pode ao longo do tempo ter as suas funcionalidades sendo empregadas na nossa economia real e isso pode gerar um grande valor. Mas ao mesmo tempo é importante a gente entender que existem projetos que têm extremo valor, que vão ao longo do tempo trazer muitas funcionalidades e como resultado para o investidor acaba tendo um resultado financeiro muito forte. A gente não tem que esperar que você vai ter uma alta de 2.000, 3.000, 40.000%, mas a gente tem que buscar, dentro dessa estratégia, ter um pé dentro desse mercado, diversificar nossa carteira e, principalmente, entender que certas tendências, quando elas acabam não sendo mais tendência, é porque já viraram uma realidade. O retorno disso não é mais o mesmo de quando ele ainda está numa fase embrionária. Então, hoje, o que a gente visualiza é que vale sim a pena você ter um investimento, pelo menos uma pequena parte em criptoativos, para você não ficar de fora disso, que a tendência é que se transforme numa realidade para muitas famílias, países, governos. Vai ter muito barulho, vai ter muito realmente sobressaltos ao meio do caminho, mas que ao mesmo tempo isso faz parte de qualquer nicho, de qualquer negócio, de qualquer ambiente, você ter sobressaltos até que aquilo se transforma numa realidade. Então, vale a pena ficar de olho, vale a pena sim um pequeno investimento, caso você seja mais conservador, mas mesmo que você seja mais arrojado, não exagerar e ter grande parte da sua carteira dentro desse ambiente de alta volatilidade, porque você tem que sempre se preocupar como investidor em proteger o seu patrimônio antes de buscar uma alta rentabilidade, tá bom? Espero que esse material tenha servido aí para poder te dar uma luz cada vez maior sobre esse mundo e querendo mais materiais, segue a gente nas redes sociais do Economia Semito ou RV4 Investimentos, que a gente sempre vai prover para você o melhor em termos de conteúdo, ajuda para que o seu dinheiro multiplique da melhor forma. A gente se vê no próximo material.